e repassar para vocês, através da nossa assessoria de comunicação, o resultado dessas apelações no futuro. Muito bem. Mudando de Tribunal Regional Federal, vamos para o nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ações ajuizadas em Brasília pelo CID Receita, são analistas tributários da Receita Federal. Ação 2009-34-827-6. Essa ação bem ampla, trata adicional noturno, horas extras, periculosidade, insalubridade, atividades penosas, bem ampla. Ação julgada improcedente, uma ação de 2009, e está em fase de recurso. Uma outra demanda também ajuizada no nosso Tribunal Regional Federal é a 2007-34-27510 da Federação Nacional dos Policiais Federais, tratando de insalubridade, periculosidade e horas extras, julgado improcedente em fase de apelação do TRF1. A mesma federação ajuizou agora, no ano passado, uma ação para discutir adicional noturno dos policiais que trabalham à noite. Normal. A ação está em andamento, ainda não tem uma decisão que a gente possa colocar para vocês, mas também tem um compromisso de informar no momento oportuno. Vou mudar também aqui de tribunal. Encontramos aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região uma demanda lá do estado de Pernambuco, que gerou o acórdão número 485-412. A sentença foi de improcedência e aqui já tem em um Tribunal Regional Federal um acórdão. A apelação foi julgada improvida, negada. Também numa ação que trazia todo esse bojo de adicionais, que se discutiram nas outras. Qual é a categoria? Eduardo, porque eu tentei acessar a internet sobre analista da Receita de Pernambuco, porque eu anotei, mas eu tentei acessar a internet e não consegui, só para ter certeza de qual categoria, mas o colega aqui está falando. Foi analista, os analistas? Salvo engano, os analistas tributários da Receita. Depois eu confirmo também, tá? Por fim, já que meu tempo está curto mesmo, tem aqui uma decisão interessante. Essa eu trouxe já impressa, que é um recurso ordinário em mandado de segurança, porque essa decisão, ela não é mais do Tribunal Regional Federal, ela já é uma decisão do STJ, tá? Que foi ajuizada pela Polícia Civil do DF, ligada, inclusive, todos sabem, ligada à esfera federal, regida por lei federal, enfim, trechos aqui da decisão, posso deixar inclusive só com vocês aqui, para quem quiser depois pegar a emenda, o voto da ministra Lalinda Vaz, o julgamento foi à unanimidade, e diz mais ou menos assim: policial administrativo, recurso ordinário de mandado de segurança, emenda constitucional número 19/98, violação ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso número 4, aquela história das cláusulas pétreas, os direitos fundamentais que são previstos lá no artigo 7º, que o subsídio não poderia retirar, tá? Pela discussão que eu comecei a fazer ainda há pouco. Polícia Civil do Distrito Federal, Lei Federal número 11.361/06, remuneração por subsídio, concessão de adicional noturno, impossibilidade. E aqui se fala no texto da emenda que o subsídio fixado em parcela única como forma de remuneração, sendo expressamente vedado o acréscimo de qualquer parcela remuneratória, inclusive o adicional noturno que registrou incorporado no subsídio dos servidores. Muito bem. E essa emenda também faz menção à antiga súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que diz: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Ou seja, já há um posicionamento do STJ
também desfavorável a essas demandas futuras que, quem sabe, teremos que ajuizar. Com esse quadro, não há aqui qualquer intenção nossa de causar terrorismo, de estimular a ideia, enfim, é para trazer um quadro real. Eu, mais uma vez, e vou encerrar daqui a pouco, quero dizer para os companheiros que podemos ter pecado pela pesquisa não ter sido muito ampla. Afinal de contas, nós somos convidados para participar do evento e confirmamos só na quarta-feira. Então, não tivemos tanto tempo assim para preparar, tanto que não teria uma apresentação de PowerPoint, etc. Mas, dentro desse quadro, o que nós podemos dizer é que a assessoria jurídica do Sintrajuf será sempre uma parceira da luta da categoria e em qualquer das formas de remuneração que venham a ser eleitas pelo legislador, nós estaremos prontos para as batalhas que virão. E fica esse pequeno relato para que vocês possam substanciar no debate, que eu espero que seja o mais proveitoso e o mais democrático possível. Peço desculpas, porque daqui a pouquinho eu terei que me retirar, não por delicadeza, Tiago, Alexandre, esse mês, salvo, mas é porque realmente eu tenho compromisso com a banca de monografia agora às 10h30, tá certo? Mas, de toda sorte, agradeço o convite e espero ter, ainda que minimamente, contribuído com o debate de vocês, e todos vocês estão de parabéns pelo momento. Obrigado. Obrigado, Eduardo. A gente fez um acordo aqui na mesa, né? Como vai ter que sair daqui a pouco, se tiver logo algum tipo de indagação à exposição do Eduardo, seria importante que se colocasse que trouxesse aqui o seu crachazinho, todo mundo está de crachazinho. Se quiser fazer alguma indagação, tá bom, Eduardo? Te explorar um pouco aí, né? Isso aí. Esse meio. Então, doutor, acho que está de parabéns, acho que foi muito proveitosa, né, a explanação do companheiro do sindicato, mas eu quero fazer duas perguntas na realidade, do ponto de vista de que eu acho interessante aqui a gente tentar trazer naturalmente as questões que permeiam a nossa categoria. E então não são questões minhas propriamente, estou aqui como intérprete de questões que eu vejo pontuarem a nossa categoria. Alguns colegas, doutor Eduardo, defendem, mesmo considerando o cenário aí que foi pintado em relação à diversidade na jurisprudência e o fato de que essa pergunta talvez não se direcione, né, digamos que não esteja na sua seara direta, mas acredito que isso pode pelo menos nos trazer uma luz maior quanto a isso. Então, alguns colegas defendem a hipótese de que, uma vez perdido alguns direitos, com a adoção do subsídio, estes direitos poderiam ser reavidos na frente. Enfim, seria uma questão até, digamos, proveitosa do ponto de vista estratégico para a categoria. Nós, então, faríamos, no primeiro momento, a adoção do subsídio traria aumento remuneratório para parcelas significativas, a mais, digamos assim, e na sequência, no segundo momento dessa estratégia, nós buscaríamos contemplar, digamos assim, uma outra parcela da nossa categoria que tivesse sido presumivelmente prejudicada pela perda de direitos. Então, eu queria saber do senhor, como um advogado, como militante, como é que fica essa questão? Quer dizer, como é que os colegas veem assim, se de fato há quais as condições de se realizar lá na frente, em primeiro lugar. A outra questão, eu acho que eu estou muito feliz em localizar os dois nós, vamos dizer assim, da nossa categoria, né, que grande parte pleiteia pela questão do aumento remuneratório e grande parte da nossa categoria coloca o natural receio de perda de direitos. Isso aí, de fato, é aquilo que cria, digamos assim, a celeuma maior dentro da nossa categoria. Eu lhe pergunto, então, porque me parece que é interessante se estabelecer uma relação
entre direito e remuneração, que achei até que seria o curso seguido pela explanação. Até que ponto, efetivamente, um direito, ele assegura a remuneração? É tão dicotômico assim, a gente querer boa remuneração e manutenção de direitos? Quer dizer, qual a relação entre esses dois? Até que ponto, repito a pergunta, a manutenção de direitos, ela facilita ou dificulta o ganho remuneratório? Tem mais alguém? Essa pergunta? Tem mais alguém? Eu acredito que as duas perguntas que assinei. É interessante, colegas, interessante que os colegas, se aqui é um espaço da gente tirar nossas dúvidas. Os colegas percam e quebrem a timidez e perguntem mesmo. Mandem ver que esse é o espaço adequado. Esse é o momento. Bem, como eu tinha falado, as perguntas da CIMEI foram bem interessantes. Inclusive, me fez aqui lembrar de uma discussão que tinha esquecido, não foi por omissão proposital, apenas um esquecimento. Né? Saulo aqui ficou fazendo uma certa pressão, 1 minuto, 5 minutos. Então eu acabei que tive que cortar aí o meu próprio pensamento. Mas assim, questão dos direitos que poderão ser reavidos na frente. Perspectivas futuras. Eu passei um quadro que não foi o mais otimista das ações daquelas categorias que já recebem pela forma de subsídio. Realmente, o quadro atual é de derrota nas ações. E essa derrota já está, digamos, consolidada? Há uma pá de cal sobre a discussão? Não. Porque o fundo de direito mais importante a se discutir é matéria constitucional. E não há ainda uma discussão feita em sede de Supremo Tribunal Federal que colocasse uma definição na matéria. E, se é possível ainda a alteração de todo esse quadro do Supremo. Então, pode ocorrer. A tendência que nós temos acompanhado, não dá para dizer assim, como é que o Supremo vai se posicionar? Porque tem matérias que, pelo histórico que os demais assessores nos colocam, considerando que nós estamos advogando no Centrajuf para os servidores do Judiciário Federal do IPO, só de 2008 para cá, no segundo semestre de 2008, então a gente não tem um histórico de todas aquelas ações, já, as principais ações. Enfim, mas os colegas nos colocam, tem questões que começam com a vitória, vai para o tribunal, vitória, STJ e STF, ninguém sabe. Já fomos derrotados em algumas demandas. Como tem outras que perdemos, primeiro grau, perdemos, segundo, STJ e STF, muda e dá uma vitória, não tem como deliberar. Infelizmente, nós não estamos num período das grandes ações. Nós temos até na assessoria jurídica um certo cuidado com isso, porque há servidores que não compreendem o papel realmente do assessor jurídico, acha que a assessoria jurídica do sindicato seria uma espécie de investimento na Bolsa de Valores, que ele é filiado e espera ganhar dinheiro com isso. Só que direito que gera uma boa ação, que gera um bom ganho numa sentença, né, que gera um precatório, né, substancial, esse tipo de ação não se inventa, ele precisa de fato. E não tivemos, no último período, nenhum fato que gerasse uma ação dessa natureza. Vide o que aconteceu no passado com os planos econômicos. Geralmente, nesses planos surgiram grandes demandas, porque houve efetivamente um prejuízo grande para a categoria. Mas, de um tempo para cá, as ações que têm surgido não são aquelas ações milionárias. A gente não pode, não ter como. Realmente, a assessoria jurídica não pode inventar uma demanda milionária. Não dá. Tá? Mas, para essas demandas, se bem que ocorreram no passado, nós muito bem sabemos que a disputa ferrenha aconteceu nos tribunais superiores. 1198, por exemplo,
O 1198 foi fechado.